No vídeo de hoje eu vou te mostrar a minha primeira experiência fazendo croissant. E se eu conseguir, você também consegue. Seja muito bem-vindo ao canal do Cirurgião na Cozinha. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Então, para fazer o croissant, nós vamos utilizar 250 gramas de farinha de trigo. E aí eu vou misturar aqui 5 gramas de sal, 2,5 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar refinado, e aí em seguida nós vamos misturar os ingredientes secos. Em seguida, vou adicionar 70 gramas de leite e 70 gramas de água em temperatura ambiente. E por fim, vou adicionar aqui 10 gramas de manteiga a ponto de pomada, que é essa manteiga que fica fora da geladeira, 1 hora mais ou menos, meia hora, 1 hora, e ela fica bem macia. E em seguida nós vamos misturar todos os ingredientes para compor a massa do croissant. Inicialmente com a colher, até que ele forme bastante grumos, e em seguida com as mãos. Então, e a nossa massa já está bem misturada, já não está grudando tanto, e nós vamos passar aqui para bancada para sovar um pouquinho a massa. Eu vou deixar a massa descansar aqui um pouquinho, 5 minutinhos só. Depois de 5 minutos descansando, com a cobertura de um pano úmido, a gente já verifica, ó, a textura da massa, ela já está bem mais elástica e ela já não se rasga com facilidade. Então nós vamos remodelar o formato de uma bolinha. Nós vamos cobrir com um plástico, deixar uma meia hora fora da geladeira e a seguir a gente vai deixar por umas 2 horas na geladeira. Para o recheio, vou colocar aqui 140 gramas de manteiga sobre um plástico. Vou dobrar o plástico. Com auxílio aqui do rolo de massa, eu vou esticar para homogeneizar essa manteiga. Então, com a manteiga já bem esticada, eu vou levar ela para a geladeira. Então, depois de algumas horas na geladeira, nossa massa já descansou bastante. Por estar embalada, ela não cresce tanto, mas ela fica mais elástica, né? Ela tem que estar bem gelada para essa manipulação agora. Então nós vamos colocar um pouco de farinha de trigo na bancada e a gente vai tentar esticar essa massa de forma que ela fique com mais ou menos 25 centímetros, um quadradinho de 25 centímetros, né? Que é mais ou menos o tamanho aqui do rolo, 25 por 25. Vou começar esticando com a mão. Esse primeiro momento é um pouco mais fácil com a mão. E em seguida com o rolo, do centro para as laterais.
Em seguida eu vou colocar a manteiga sobre a massa. E vou fazer uma dobra. Então, em seguida a gente vai apertando aqui levemente. Depois a gente vai esticando a massa. Estou achando minha massa muito mole, vou levar para a geladeira por alguns minutos. Depois de descansar 20 minutos na geladeira, tanto a massa quanto a manteiga ficaram mais firmes e isso facilitou o processo para esticar a massa com o auxílio do rolo. A seguir, nós vamos dobrar a massa formando uma trouxinha de 3 camadas. E aí, nós vamos embalar novamente e levar à geladeira por mais 30 minutos. 30 minutos depois, com o auxílio do rolo, nós vamos tentar novamente esticar essa massa de maneira que ela fique com uma extensão de 15 centímetros por 35 centímetros mais ou menos. E novamente, vamos dobrar as bordas uma sobre a outra, embalar no saco plástico e levar à geladeira por mais 30 minutos. A cada vez que formos manipular a massa, é interessante que polvilhemos a bancada com farinha de trigo para que a massa não grude e não rasgue. Mais uma vez, com a massa gelada, nós vamos esticá-la mais um pouco de forma que a gente consiga fazer um retângulo de cerca de 15 centímetros por 35 centímetros. Vamos embalar e levar à geladeira pela última vez. Por fim, nós vamos tentar esticar mais um pouquinho a massa, de modo que ela fique com uma espessura média de 5 milímetros ou meio centímetro. Esse ponto é um pouco mais difícil porque a massa começa a rasgar com mais facilidade, então tem que ser feito polvilhando farinha e com muito cuidado. Quando ela tiver chegado no ponto ideal, nós vamos cortar a massa em 3 pedaços retangulares e a seguir nós vamos cortar esses retângulos ao meio, formando 6 triângulos isósceles. Na base desses triângulos, nós vamos fazer um pequeno corte para que a gente possa embrulhar a massa no formato do croissant. A seguir, nós vamos posicionar os croissants em uma assadeira untada com manteiga e farinha de trigo ou em uma assadeira coberta por uma folha de papel manteiga. Para dar um aspecto dourado e bem brilhoso aos nossos croissants, nós vamos bater um ovo com uma colherzinha de água e vamos passar esse ovo sobre a superfície dos croissants. Leve a assadeira ao forno já pré-aquecida a 200 graus Celsius por cerca de 10 minutos. Em seguida, vire a assadeira para que a gente possa dourar por igual todos os croissants. E em seguida, nós vamos deixar assar por mais 10 minutos. Assim que retirar do forno, deixe-os descansar sobre uma grelha por cerca de 5 a 10 minutos para que eles fiquem bem sequinhos e crocantes.
E aí, gostou dessa receita? Então deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais dicas. Um abraço e até a próxima!